Boa tarde, pessoal. Me chamo Daniel Chinzarian e sou analista de fundos imobiliários e listados da XP. E hoje vamos falar sobre o setor de agronegócio no mercado de capitais. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com o Guilherme, que é o head da área de agronegócio da Valor Investimentos. Guilherme, obrigado primeiramente pela sua participação. E para começar, por gentileza, poderia falar um pouco mais sobre a sua experiência no mercado? Boa tarde, Daniel. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Na verdade, eu estou 1 ano e meio aqui no time da Valor, desenvolvendo a parte de mercado de capitais aqui para o setor de agro. E minha carreira inteira foi construída financiando diversos segmentos da economia no passado, trabalhando em bancos tradicionais, e sempre vendo o agro como um segmento bastante resiliente, mas muito mais financiado por produtos mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Financiamento rural, com bancos muitas vezes estatais e pela indústria em geral, tá? O que é curioso de ver é que, na verdade, o segmento de agro ele vem se mostrando cada vez mais resiliente às crises, né? A gente acompanha, principalmente nos últimos 20 anos, que a coisa deu uma aquecida no agro, vamos dizer assim, e ele saiu do patinho feio para o cisne, vamos dizer, nesse sentido, em relação à confiança do investidor, tá? Mas o que é curioso é que, na verdade, em termos de produtos financeiros, a gente acha que tem um bom caminho a percorrer. Enfim, acho que o mercado de capitais, acho que é uma necessidade, é um interesse mútuo, vamos dizer assim. O mercado de capitais quer acessar mais o agro, enfim, e o investidor também quer, né, através do mercado de capitais, quer acessar o agro nesse sentido, e o agro, né, por estar crescendo, por demandar mais recursos, ele também vê com bons olhos isso. Então, acho que a gente tem uma oportunidade meio única, né, em termos do momento que a gente vive, do apetite do investidor, da necessidade e apetite da indústria por mais recursos, o mundo que está, enfim, comendo mais, comendo melhor. Então, o agro tem uma grande oportunidade nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem uma ótima oportunidade nesse sentido de estar participando desse momento, seja pelas novas ferramentas que estão se apresentando, né, seja por trazer um pouco dessa experiência de conhecer o agro, né, os ciclos de operação, quais são os riscos, né, quais são as melhores formas do investidor acessá-lo. Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade e fico contente aqui de estar participando dessa conversa e desse momento aqui em relação ao agro no Brasil. Pô, legal, Guilherme. Obrigado pela introdução. E pegando um gancho, né, concordo com você, a gente tem visto nos últimos anos o agronegócio sendo pioneiro no nosso PIB, né? A gente vê que quase 2 trilhões de reais é o PIB do agronegócio dentro do PIB brasileiro. Ele já representa quase 30% do PIB nacional e gera quase mais de 18 milhões de pessoas empregadas no agro. Então, a gente vê que o agronegócio é um carro-chefe na nossa economia. Também a gente falando sobre as culturas, né? Nós temos soja, milho, carne bovina, carne de frango sendo uma das primeiras no ranking mundial, seja de produção como de exportação, né? Então, e hoje está bastante no holofote, né? Você tem visto o novo segmento, o Fiagro, entrando no mercado de capitais, né? Uma nova tese de investimento para os investidores. E aí, falando sobre o setor, eu gostaria que você falasse um pouco do cenário econômico e as perspectivas para esse segmento. É curioso ver que, mesmo em períodos de crise, o agro tem uma resiliência muito grande, né? Se a gente comparar com o que aconteceu no último ano e a reação do agro em relação a isso, mostra que, na verdade, o nível de risco é muito menor, né? Aquela apreensão que as pessoas tinham, enfim, acho que por se tratar de um segmento eminentemente exportador de comida, que é uma coisa que é estratégica não só para o Brasil, como para o mundo, essa demanda crescente, enfim, por consumo de alimento, né? Enfim, puxado principalmente por Ásia, mas, enfim, pelas economias ascendentes, demonstra que, em termos macroeconômicos, né, globais, o agro ele vive um bom momento, né? O Brasil, acho que por vocação até, né, e por um processo, né, de aprimoramento, seja tecnológico, seja de resiliência do produtor, né, ele se mostra muito competitivo sem depender de subsídios para isso, tá? Então, o que tange a confiança, né, dos investidores, da economia em geral em relação ao agro, ela é muito grande, né? E quando a gente fala de novas ferramentas, né, você comentou do Fiagro, enfim, eu acho que o mercado financeiro, acho que para acompanhar esse crescimento do agro, é importante ele trazer novos veículos, né, que, entre aspas, democratizam um pouco também o acesso do investidor, né, ao agro, isso é importante, né? Ele sai um pouco do ambiente muito técnico, né, só das grandes casas e também
né, você criar ferramentas que permitam que o pequeno investidor acesse isso. Isso foi muito interessante, porque você traz novos recursos, né, o agro acessa novos bolsos, né, o que é importante, né, no cenário que a gente prevê aumento, né, de exportação, de crescimento, isso demanda capital, enfim. E se a gente olhar historicamente, é um segmento que se financiou muitas vezes com instrumentos mais simples, né, e rudimentares, assim, em termos de sofisticação financeira, né, que deem mais tranquilidade, mais confiança, né, para o agricultor ele expandir as operações, né, trazer mais complexidade para elas, verticalizar a cadeia. Então, a gente não pode pensar que o agro vai continuar crescendo sem uma sofisticação também dos instrumentos financeiros que vão trazer o recurso para ele. Então, eu acho que é bastante interessante nesse sentido, né? A condição macroeconômica é muito favorável e acho que o mercado, ele tal como o Rio, ele busca os caminhos, né, para participar disso. Então, eu acho que é muito interessante, um momento muito oportuno para isso. A gente faz um paralelo com outros segmentos, como o setor imobiliário, né? Ciclos muito positivos que aconteceram no passado. Em termos de agro, olhando esse cenário bastante promissor, né, olhando para frente, eu acho que faz todo sentido, né, entendendo que o Brasil é muito competitivo, né, em relação a isso, você trazer recurso, eu acho que fazendo um trocadilho aqui, é terreno fértil para que isso floresça e vá bem. Não, legal, concordo também com tudo que você falou. E indo para a linha do financiamento, né, você poderia falar quais são as fontes de financiamento que tinham anteriormente, né, que o produtor rural ou até as indústrias captavam, para o que está se tornando. A gente tem visto desde 2012, né, o CRA, né, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, começando, mas está pegando engrenagem ainda, não tem principalmente porque acessa mais investidor institucional do que investidor varejo, né? E aí com o Fiagro tende a reforçar essa fonte de financiamento. Aí eu queria ouvir de você o que vocês estão olhando, o que era feito antes, o que é feito hoje. Poderia falar um pouco mais sobre as fontes de financiamento, por favor? É curioso que no caso do agro, né, quando a gente vê esse grande crescimento, aí, pegar os últimos 20 anos, né, a coisa, principalmente na parte de grãos, ela expandiu bastante. Mas todo esse investimento, ele sempre foi financiado no curto prazo, né, seja pelos bancos estatais, principalmente, né, alguma coisa de crédito privado também, mas e também a indústria muito forte em cima disso, né, a indústria acompanhando, crescendo, financiando. O que é curioso é que, na verdade, esse segmento ele cresceu de uma forma que hoje esses bolsos eles se tornaram, entre aspas, um pouco limitados, né, você tem, dentro de toda essa cadeia, seja logística, operacional, né, do agro como um todo, entes importantes que participam desse financiamento, mas que muitas vezes são empresas mais comerciais ou industriais que dão esse suporte, né? Então, você trazer o mercado de capitais, né, para se aliar às demandas dessa cadeia, seja pelo tamanho que ela criou e pela perspectiva que a gente tem de crescimento dela, seja porque o Brasil hoje, enfim, pegando no curto prazo, o mundo não consegue aumentar a produção de grãos se não for no Brasil, né, em termos de áreas potenciais a serem desenvolvidas. Então, a visão que a gente tem é que vai precisar de mais recursos, né? Quando a gente vê um ano de pandemia que aumentaram as exportações, o dólar tem um impacto, o preço das commodities tem um impacto, a demanda por capital disso é muito intensa. Então, essa chamada desse recurso é bastante importante. Então, as ferramentas para isso, como todo o CRA, acho que o CRA é o primeiro tijolinho para a gente construir essa casa nesse sentido, né, construir esse modelo, mas outras ferramentas são necessárias, como o Fiagro, para trazer mais recurso. E se a gente for olhar historicamente, esses financiadores, né, eu cito muitas vezes as cooperativas, as grandes tradings, além da indústria, esses caras fazem isso e têm muita expertise para isso, né, por estarem participando operacionalmente disso daí. Então, acho que parcerias com esses entes, eu acho que eles são uma ponte, né, para a gente trazer essa visão financeira e juntar ela à visão operacional do agro. Tá? Historicamente, essas fontes também são muito de curto prazo, então, se a gente olhar, né, financeiramente, com uma visão crítica da coisa, é um pouco arriscado você estar sempre financiando, né, CAPEX com investimento de curto prazo. Então, eu acho que você inovar nesse sentido, né, fazendo parcerias com os entes que já fazem esse financiamento e trazendo também a parte de sofisticação financeira, né, tanto em termos de garantias, como de entendimento do ciclo, alongamento de operações, acho que é importante para o tomador, no caso, né,
tá explodindo a área, por exemplo. Então, eu acho que aliar forças nisso e agregar dentro do processo, acho que é algo muito importante, né? A gente está desenvolvendo as ferramentas, né? A ideia, né, de valor, assim, eu vim do mercado de trading, né? Trabalhei em banco, eu tenho essa visão da operação e do financeiro, então, é fazer essa ponte exatamente entre o entendimento da demanda do mercado financeiro e da necessidade do produtor, e fazendo algo equilibrado no que tange a trazer garantias para as estruturas de CRA, enfim, alongar prazo muitas vezes para o produtor, o que é importante, né, indiretamente, através desses entes que são as tradings, os distribuidores, as cooperativas, enfim. Então, eu acho que você alia forças nesse sentido, né? Entendendo o mercado, entendendo as necessidades e trazendo segurança para o investidor nesse ponto. E além disso, né, você tira um pouco a burocracia que tem muito, principalmente com os grandes bancos e no plano safra, você tem que entrar com todo o recurso com bastante tempo, com antecedência. E, além disso, quais são as vantagens e as características que vocês estão analisando por aí e acham que esse vai ser o nova fonte de financiamento do setor do agronegócio? Se a gente for avaliar a expansão que teve, tomando os últimos 2 anos como exemplo, a gente vê que, na verdade, a capacidade dos bancos estatais, né, dentro do Plano Safra, de fornecerem liquidez para o mercado, ela vai ficando cada vez menor versus a demanda. Então, né, os modelos tradicionais, que continuam sendo importantes e que sempre deram esse lastro, hoje eles são limitados para o tamanho que o negócio está se tornando. E, além disso, por sempre estarem no curto prazo, né, a gente entendeu que é uma dinâmica de uma safra, é muito planejamento. Então, acho que é complicado também você sempre ficar com essa situação, vamos ver quanto que vai ser do plano safra para eu definir qual que vai ser meu apetite de expansão. Então, acho que a gente pensando, olhando para frente, vendo que a demanda é crescente, falando de investimento, eu acho que dá muito mais conforto, né, para a indústria como um todo, conseguir se planejar sabendo que ela tem um recurso um recurso novo, né, um recurso abundante nesse sentido, desde que seja muito claro, né, os riscos que você está correndo, o planejamento. Então, acho que o planejamento, entendendo os riscos e trazendo essa dinâmica, acho que isso dá um suporte para um crescimento até mais eficaz nesse sentido. Então, olhando para o lado do tomador, essa segurança, né, de ter o recurso, de alongar o prazo, muitas vezes, eu acho que isso dá um impulso muito forte para a cadeia como um todo. Eu acho que você quebra um paradigma, né, de você cortar, entre aspas, o cordão umbilical, né, da dependência sempre do recurso do plano safra, e você começa a pensar, né, mais para frente. Acho que isso tem um aspecto de competitividade nos custos de funding para a indústria como um todo, e permite que você tire essa pressão no curto prazo, que tenha planejamento, que faça algo estruturado, algo planejado, que é muito a tônica do que é o agro, né? O agro, quando vai começar, não é só jogar semente, né? Isso começa muito antes, né? Quanto vai plantar de área, quanto vai investir de fertilizante, enfim, né? Essa tecnicidade que existe da porteira para dentro, acho que é importante a gente pensar, do ponto de vista financeiro, também da porteira para fora, né? Como que você faz isso e como você financia a cadeia como um todo, entendendo esses ciclos. Então, eu acho que tem muito a agregar nesse sentido, em termos de planejamento, em termos de diversificação de garantias, de prazos, e de recursos novos que estão entrando. Isso acho que é bastante importante. Então, acho que é um momento bem interessante para todos os entes da cadeia, né, falando de maneira geral. E aí, pegando o gancho, né, você comentou agora de garantias, como que vocês estruturam a forma de garantia de um produtor rural ou de uma indústria, principalmente caso tenha uma geada, vocês vão de acordo com a safra, com a safrinha, como que vocês estruturam as garantias, principalmente porque a gente recebe bastante dúvida aqui dos investidores, atrelado, qual é a garantia, se acontece uma geada, falta de chuva, ou qualquer outra intempéries que a gente tem aqui, porque é muito difícil, não é igual você falou, que é só colocar semente que já vai dar certo, né? Tem todo um processo e também precisa de chuva, precisa de uma terra boa também, né? Como todo mundo fala. E quais são as garantias que vocês estão estruturando, que vocês olham e que vocês pedem nas operações? É curioso, porque assim, a intempérie climática é difícil você controlar, né? Mas no final tudo continua sendo matemática. Eu trabalhei por mais de 5 anos numa das grandes trades enfim, que financiam a cadeia, que é a Cargill,
E lá a gente criou um modelo, na verdade, que você trazia todas essas variáveis em termos de risco, seja produtividade, seja o risco climático, seja o nível de alavancagem financeira do produtor, com uma equação financeira mesmo para mensurar esse risco. Então, o risco ele vai sempre existir e, invariavelmente, você vai ter, né, dado um ciclo, um problema de intempérie climática. Isso faz parte da equação e não dá para fugir disso. O grande ponto é como você, tendo essa visão global com todas as variáveis, você sabe o cara que tem capacidade financeira para suportar aquilo ou não. Então, ao longo de mais de 5 ciclos, e anteriormente a isso, enfim, trabalhei por mais de 10 anos no Citi também, e também financiando o agro lá, é saber fazer as escolhas certas, né? Seja, né, os parceiros de qualidade que plantam bem e dando suporte nesse sentido. Se você acha que o cara é viável financeiramente, que tem um cara sério, que, né, o produtor sabe fazer aquilo, é você saber fazer as escolhas certas, os players certos. O mercado faz isso, enfim, né, falando há mais de 50 anos, então já conhece as pessoas, já conhece as dinâmicas, já conhece as regiões que têm maior risco. Então é saber colocar, né, de uma maneira muito cartesiana isso numa equação, e a gente sabe que tem ano que vai ser o ano bom, o ano que eventualmente pode ser um ano ruim. Mas você fazendo as escolhas certas, né, dos parceiros certos, dos clientes certos, onde você coloca esse ativo, a tua chance de insucesso ela é muito menor. O mercado tem demonstrado isso, enfim. Então, esses produtores muitas vezes não estão aí há 1, 2, 3 anos. Então, acho que você avalia, né, tudo isso e tendo tido essa experiência na linha de frente mesmo, né, não só do ponto de vista financeiro, mas visitando o produtor, entendendo essa dinâmica, né, a dinâmica de repagamento, você comentou da garantia. Então, o pessoal fala, a garantia da terra é uma garantia muito interessante, ela é muito boa, mas ela não é a principal forma que vai te pagar, tá? Então é importante você entender essa dinâmica, também trabalhar as garantias mais líquidas, né? Então, CPRs, sejam físicas, sejam financeiras, né? Que vai ser entrega do grão para um ente da cadeia, que seriam os off-takers, que seriam as tradings, no caso. Então, você amarrar esse tipo de garantia é um negócio muito interessante, porque, na verdade, é a forma natural, né, do ciclo se renovar nesse sentido. Então, você trazer não só garantias físicas, mas principalmente garantias líquidas que façam sentido dentro da cadeia do agro é muito importante. Então, essa dinâmica é a dinâmica que as tradings fizeram a vida inteira para financiar os produtores. Então, você vê o produtor que é viável, você antecipa o recurso para ele, ele financia esse ciclo operacional dele e ele te entrega a produção para liquidar o risco. Então, se você vai financiar diretamente o produtor ou através de distribuidores que usam esse tipo de garantia, você entender essa dinâmica de entrega de produto, né, de compra e de recebimento e de gestão de risco, né, e não só o risco da produção, mas o risco cambial, o risco de preço de commodity, o risco de gestão financeira. Acho que você saber fazer todas essas gestões e amarrar esse ciclo de recebível dele de uma forma coerente, eu acho que é a principal forma. Você não pode sair da dinâmica do negócio, você não pode impor uma dinâmica do mercado financeiro a eles, pelo contrário, é importante você entender a ponta produtiva e fazer um meio termo que dê segurança financeira, sim, né, em termos de garantia de repagamento, mas que não fuja da realidade, porque, enfim, no final do dia é isso que vai pagar a conta, né, isso que vai pagar a operação e vai permitir que você renove um novo ciclo. Então, tenho vivenciado isso na prática, eu acho que foi uma oportunidade muito interessante. E não só de uma maneira empírica, né? Muitas vezes o pessoal, historicamente, faz isso de uma forma muito empírica e aprendendo um pouco com os erros. Então, por isso que eu falo que é trazer um pouco dos dois mundos, né? Então, a gente tem que ser criativo, no bom sentido, de inovar em termos de produtos, né? O mercado que ficou sempre limitado a produtos de bancos, né, estatais, muitas vezes, você trazer uma dinâmica nova, né, de visão de crédito, dentro da Cageo é responsável pela parte de crédito, e desenvolver esses modelos e responder lá para fora se eventualmente desse errado. E o nível de perda era realmente muito, muito pequeno. Por quê? Porque a gente aliou muito esse modelo de entender o que era a dinâmica do produtor, presença física na região, conhecia, recebia dos caras, tinha muita informação, e aí, em cima dessa informação, você trabalha, né, você cria essa equação financeira e você trabalha essa informação, né, a sua matéria-prima para tomar a decisão de crédito. E aí você também vai, em cima desse modelo, testando ano a ano, você vai melhorando o modelo e, obviamente, você vai testando também as garantias que funcionam e não funcionam, né? Então, é importante nesse sentido também, fazer, entre aspas, a ponte entre o mercado financeiro e o campo mesmo, né, para trazer produtos que funcionem. Acho que isso é bastante importante para os dois lados, né? Para o tomador e para quem empresta, né? Exatamente, né? E olhando para esse lado, né, a experiência do gestor e quem está fazendo isso,
leva muito em consideração, né, no final do dia. Você tem um oceano de oportunidades e indo nessa linha, né, esse ano foi aprovado, né, no Congresso ali a nova modalidade, que é o FIAGRO, né, o Fundo de Investimento na classe do agronegócio. E aí, sobre essa nova classe de investimento, poderia falar mais um pouco sobre o FIAGRO, o que vocês se estão estruturando alguma coisa aí dentro, quais são as características e as modalidades que é possível acessar também no agronegócio, dentro do mercado de capitais, né? Eu acho que é interessante do FIAGRO, se fosse escolher um ponto que me chama bastante atenção, vai ser uma ferramenta que vai permitir acesso de mais gente e, por consequência, mais recursos ao agro, né? Então, eu acho que ele vai dar uma turbinada, vamos falar assim, na participação do mercado de capitais dentro do agro, tá? A gente viu o exemplo do que ocorreu com o setor imobiliário, né? Acho que é um ótimo exemplo para a gente se mirar, né, no potencial disso. E o agro, enfim, olhando, a gente já falou um pouco de visão macro, né? Então a demanda ela é crescente. Eu acho que faz todo sentido uma ferramenta como essa para, de fato, entre aspas, democratizar, né? Você permite o acesso ao pequeno investidor, né, através desse veículo, e, por consequência, eu acho que os recursos que vão entrar vão aumentar bastante. Vai ter um rio de recursos aqui entrando buscando bons ativos. Então, eu vejo de maneira muito otimista, né? Então, olhando essa demanda que eu comentei das operações de CRA, capital de giro, eu acho que você vai estimular muito, você vai trazer muita competitividade também para os CRAs, dado que você vai ter mais recurso entrando. Então, eu acho que ser criativo no bom sentido, né? Como estruturar bons ativos que o FIAGRO vai estar buscando para alocar dentro desses recursos, eu acho que é o grande desafio, tá? Então, mas olhando como um todo, eu acho que é uma oportunidade extremamente interessante tanto para o investidor que vai acessar, o investidor menor vai conseguir acessar o agro nesse sentido, através do FIAGRO, e para quem toma, eu acho que vai ter muito recurso entrando e a coisa vai ficar muito mais competitiva. Então, eu acho que a participação do mercado de capitais dentro do agro, ela vai ser literalmente, como eu disse atrás, turbinada pelo evento do FIAGRO, tá? Então, aí buscar ativos, né, como a gente fala muito aqui dos caras, né, dessa cadeia de recebíveis, que a gente olhando, né, hoje dentro do agro, o ciclo safra é um ciclo longo, ele precisa de capital de giro intensivo aí para financiar, o Brasil aumentando a exportação, enfim, as commodities se valorizando. Então, a demanda desse recurso, não só pelo produtor final, mas também pelos entes que financiam a cadeia, né, comentei das tradings, comentei das cooperativas, enfim, todo mundo que parte da indústria, né, que fabrica insumo e fornece para o produtor. Eu acho que a cadeia inteira ela está bastante demandante. Então, com um recurso mais competitivo, então vai ser interessante para todo mundo. Então, eu acho que vai aumentar bastante a competitividade nesse sentido, vai ser interessante para o tomador. E para o mercado de capitais, eu acho que ele tem, de fato, um veículo muito eficaz para buscar o recurso e alocar o recurso de uma maneira bem interessante, seja através de CRAs, enfim. Eu acho um modelo muito interessante com base nesses recebíveis, né? Ele já entra plugado dentro da demanda do mercado, numa estrutura que já funciona. Então, você leva a dinâmica para um outro escala em termos de recurso, mas é uma dinâmica que já funciona, né? Você olhar como as tradings operam, né? Enfim, como os distribuidores operam, esses caras têm muito esse know-how, tá? Acho que o desafio, muitas vezes, quando a gente fala do agro, é você traduzir a qualidade de crédito em números, tá? Então, eu acho que, né, você tem um pouco de desafio no outro lado, no caso do produtor também pode acessar isso, mas o FIAGRO eu acho que ele bota um ingrediente a mais, né? O produtor vai querer acessar esse recurso, ele vai investir em governança, e quem está emprestando ele vai ter que buscar métodos de avaliar o risco desses caras. Então, quem tem essa capacidade de avaliar o risco do produtor, né, traduzir isso em números, né, seja sob o número ditado, seja de uma forma gerencial, ou seja acessando isso através de parceiros que já fazem isso a longa data de maneira muito eficaz, eu acho que esse é a grande oportunidade, tá? Então, como você traduz, né, esse histórico, esse número, essa história bonita em uma boa tese de investimento, né? Então, eu acho que é tudo isso ao mesmo tempo, enfim, né? Mas é um momento único. Quem souber fazer isso vai capturar boas oportunidades agora. Concordo. E aí, pegando o gancho, né, para quem está começando, quem sempre gostou no mercado do agronegócio e nunca conseguiu acessar, até pelo tamanho do ticket, né, quais são as modalidades que hoje ele consegue investir, né, o que você tem além do FIAGRO, se tem outras oportunidades para ele investir, entrar via
via mercado de capitais ou via um CRA especificamente, e qual é o seu conselho para a pessoa física, né, para o investidor pessoa física, para entrar, o que ele deve analisar, o que ele deve ver, principalmente o que está na cidade, está aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, que não tem conhecimento ali do setor de agronegócio. O que você falaria para os investidores? Eu vou usar como exemplo um pouco a minha experiência. Eu era analista de crédito no Citibank lá atrás, e via tudo que era indústria, e nos períodos de crise eu via as outras indústrias sofrendo muito, né? Então, enfim, bem de capital, automobilística, e uma hora eu cheguei à conclusão, fazendo análise de risco, eu falei, pô, nesse país acho que o que dá certo mesmo é o agro mesmo, porque embora seja complexo, né, pareça complexo de fora, mas é o único segmento que você vê que se mantinha resiliente, ia bem. Então, uma visão macro, eu via muito dessa forma. Então, lá atrás da minha carreira, quando eu tomei a decisão de me especializar em agro, foi um pouco em função disso. Por entender que para o Brasil era um dos melhores riscos. E quando a gente fala das ferramentas, das formas de entrar, como fazer a escolha, eu acho que parte obviamente, pela escolha de bons gestores, que de fato entendam essa dinâmica, né? A dinâmica não é simples, ela é complexa, mas ela tem que ser tangível nesse sentido, né? Então, quando você vê um CRA, e acho que hoje os principais instrumentos, a gente fala de CRA, fala de FDICs específicos, né, exclusivos, né, de empresas, são as principais formas hoje, e eu acho que vão ser os principais pontos de lastro para as operações de fiado, né? Então, entender, na verdade, com que tipo de ativo está investindo, né? O ativo que não seja exótico no sentido de fugir do que é a dinâmica do negócio. É importante ter bastante pé no chão, né? Pé na terra, nesse sentido de identificar, né, operações, né, com recebíveis que estão dentro de uma cadeia estável em termos de risco, com bons gestores, trabalhando garantias líquidas. Acho que isso é bastante importante, né, entendendo o ciclo da produção, e operações que já vêm, com modelos que já vêm funcionando, né? Eu acho que o mercado ele vai sofisticar, ele vai apresentar ferramentas novas, mas é importante ter essa visão conservadora no sentido de se associar, né, de investir com quem de fato, né, sabe fazer isso, que tem buscado parcerias. Acho que é importante com players que fazem bem isso na indústria também. Acho que isso traz bastante valor, né? Não ninguém está caindo de paraquedas para fazer isso, não. É gente que já faz isso há mais de 20 anos, que conhece, né, através de gestores que também conhecem essa dinâmica, sabem avaliar o risco do tomador na outra ponta. Então, é curioso, assim, se a gente pega o agro, a gente vê crescimentos rápidos eles podem gerar risco no curto prazo, né? Então, a gente vê no agro crescendo, é importante a gente identificar subsegmentos do agro que já estão mais maduros nesse sentido também. Então, não acho que seja algo, um segmento que é uma aventura, uma bolha. Longe disso, a gente está falando de comida, a gente está falando da coisa mais essencial para o ser humano. Então, é uma indústria que tem uma dinâmica bastante estável nesse sentido. O ponto é saber fazer isso com coerência, né, e identificando os riscos, né, os riscos e retornos corretos nesse sentido. Exatamente, concordo com você. A gente também tem essa cabeça aqui de analisar a gestora, analisar o gestor, qual que é o tempo que ele tem de mercado, se ele já fez anteriormente. Então, isso é principal. E também olhar também todas as operações. Aqui, Guilherme, nosso tempo está acabando, mas aqui podemos falar aqui, acho que o dia inteiro sobre o mercado do agronegócio. Assim, tem bastante frente para a gente falar sobre, e é um mercado que é muito grande, mas ainda está crescendo muito, com novas opções de investimento, novas fontes de financiamento. Eu acho isso que a gente tem um oceano para navegar, e esse mercado só está começando, e vocês também, a Valora, o Guilherme, também o Daniel, estão nesse mercado e estão fazendo também um ótimo trabalho. Primeiramente, queria agradecer, Guilherme, pela sua participação, pelo seu tempo, por todas as informações aqui passadas, tá? Conte sempre conosco, a porta da XP sempre está aberta, e se quem tiver dúvida, quem estiver nos assistindo tiver dúvida, nós estamos sempre à disposição. O Guilherme também, o time da Valora, tem um time específico de RI também para tirar suas dúvidas, e muito obrigado. Guilherme, mais uma vez, obrigado, e boa tarde a todos. Obrigado a vocês.